Eu tenho certeza que você quer criar um nome poderoso para sua empresa e depois da vinheta eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Bora lá! Antes de começar o vídeo, nós vamos lembrar qual é o conceito de naming. Eu sei, se você chegou nesse vídeo, você provavelmente está vendo N outros vídeos sobre criação de nome de marca, mas talvez esse seja o primeiro que você está vendo aí da sua lista de vídeos. Então vamos fechar aqui alguns conceitos para que a gente possa seguir para a parte criativa sem dúvidas, beleza? Primeira coisa, o que é naming? Da maneira mais simples possível, naming é criar nomes, mas mais do que criar nomes, é dar nomes para pessoas, para animais de estimação, para lugares, para produtos e para empresas. Ou seja, tudo que precisa de um nome, ali foi feito um processo de naming. E um processo de naming, ele é o quê? Ele, em geral, ele é um processo de empréstimo. Você pega nomes, sílabas, letras que geram determinadas associações, dependendo do contexto onde estão inseridas, e traz elas para você, para criar uma associação para o seu nome, para o nome da sua marca, da sua empresa, do seu filho, do seu cachorro, da sua chácara, se você tiver uma chácara. Chácara é muito comum as pessoas darem um nome para ela, e sempre é para gerar uma boa associação. O grande ponto da criação de nome é essa. Quando eu dou um nome para algo, para alguém, eu quero, a partir daquele nome, criar uma associação. Mas como que eu faço isso de maneira estratégica? Principalmente quando você fala de marca. Porque o nome da chácara não é tão relevante. O nome da sua chácara, mesmo que ela seja para aluguel, não é tão relevante. O nome do teu filho, da tua filha, ele é muito importante, mas geralmente você vai fazer uma escolha emocional. E dificilmente esse nome vai ditar se o seu filho ou sua filha vai ter sucesso ou não na vida. Então, você tem uma escolha um pouco diferente. O nome do cachorro é a mesma coisa, uma escolha mais emocional. Quando a gente fala de nomes de marcas e produtos, aqui a gente está falando de um contexto diferente, onde o nome pode sim influenciar, mais ou menos, no sucesso dessa marca ou desse produto. Por isso, um processo estratégico para a criação desse nome é muito importante, para garantir que esse nome carregue as associações que eu quero que ele carregue. Para isso, a gente tem um processo estratégico, onde a primeira e talvez a mais importante etapa é a etapa de observação. Dentro da nossa metodologia, nós chamamos essa etapa de observação. Outras consultorias chamam de imersão, de investigação, de diagnóstico. Aqui nós chamamos de observação. O que é essa observação aqui dentro da metodologia da Salcio? É onde nós vamos descobrir como a sua marca quer ser percebida no mercado, ou como você quer que esse produto seja recebido, seja percebido no mercado. Quais são as associações que você quer construir? Você quer uma marca que seja vista como acolhedora, que seja vista como rápida, que seja vista como dinâmica? A gente vai levantar essas informações para entender quais são os atributos ou benefícios, ou ambos, que essa marca deve comunicar para que seja eficiente, para que favoreça a construção da sua reputação e que favoreça o seu sucesso, por que não? Além disso, dentro desse processo de observação, também nós vamos fazer ali a etapa de análise de concorrentes, onde a gente vai entender qual é o padrão de linguagem do seu segmento. Então, se você está no segmento de escolas, por exemplo, como que é o nome das escolas? Como que ele é construído? A gente vai entender se são nomes existentes, se são nomes artificiais, se são nomes modificados. Se são existentes, que tipo de nomes que são? São simbólicos? São metafóricos? São baseados em nomes de pessoas? São palavras aleatórias? É isso que a gente vai buscar entender. Por quê? Porque nós entendemos que o nome é também uma maneira muito importante, e talvez a primeira delas, de se diferenciar. Se todas as marcas do seu segmento usam nomes existentes, ter um nome 100% artificial pode ser uma maneira de chamar a atenção das pessoas. E nós sabemos o quão importante é conseguir capturar a atenção das pessoas, nem que seja por 3, 5, 10 segundos, para que você possa começar um processo de comunicação com ela. Isso é muito importante. Então, essa etapa de observação ela serve para isso,
para nós sabermos, conhecermos o que você quer para essa marca e onde é o contexto onde ela vai ser inserida, em que contexto ela vai ser inserida. Depois nós temos a estratégia, onde a gente vai entender que demandas esse nome precisa atender. E essas demandas, elas vão ser demandas de comunicação. Então ele precisa comunicar os meus atributos, ele precisa comunicar um benefício, legal, mas a gente também vai para demandas técnicas. Quais vão ser os seus principais pontos de contato? Busca no Google é relevante para você? Então o nome precisa favorecer um bom SEO. Redes sociais para você é muito importante? Então ele tem que ter um arroba legal ali, um nome de usuário bacana no Instagram. E essas demandas técnicas, a gente vai elencando todas elas para entender quais são mais e menos importantes e a partir disso a gente vai definir que tipo de nome que a gente vai criar. Então, eu quero me diferenciar, mas o nome precisa ser bom de SEO, precisa ter uma fácil pronúncia para pessoas, para um determinado perfil de público, né? Então, vamos considerar aqui que sejam pessoas que terminaram o ensino médio no Brasil, né? Público amplo, mas para eu entender mais ou menos o que é difícil de falar, o que é fácil de falar, qual é a convivência dessa pessoa, para eu entender o que é mais fácil ou mais difícil para ela. Tem que ter esse contexto e tem que ser bom de SEO. Perfeito, entendi quais são essas demandas e essas coisas juntas vão me dizer qual é o tipo de dinâmica que eu vou usar para a criação de nomes, para favorecer a criação de um nome que atenda à nossa demanda estratégica, que atenda às nossas necessidades e comunique aquilo que a gente quer comunicar para os nossos públicos. Então, a etapa estratégica, ela é basicamente a gente entender o que eu vou fazer para criar. Como é que eu crio esse nome que atende tudo aquilo que eu preciso, que responde a todas as minhas demandas. Isso é a etapa estratégica do processo de criação de nomes. E aí a gente vai para a criação, né? A gente vai para a criação e não, pode parecer às vezes meio maluco eu dizer isso, mas não, nós não sentamos todos numa mesa redonda com um charuto e um copo de uísque, colocamos os nossos calcanhares na mesa e ficamos ali. Tal nome. E aí todo mundo dá uma opinião. Não é assim que funciona o processo criativo, pelo menos não aqui na Salcio. O que nós fazemos é, definido o modelo de dinâmica que a gente vai aplicar na estratégia, a gente vai para a criação, literalmente papel e caneta. Inclusive eu tenho aqui alguns exemplos de papel que a gente pode usar. A gente está usando aqui rascunhos, né, para fazer as nossas anotações durante a gravação, que são de processos de naming que a gente já finalizou, que acabamos não usando as fichas. Então nós temos essas fichas, vamos criando os nomes e ali a tendência é que se crie muitos nomes. Normalmente dentro de uma dinâmica de naming a gente tem entre 4 e 6 pessoas, é o normal. Dessas 4 a 6 pessoas, cada uma costuma gerar entre 200 e 300 opções de nome. Então a gente vai ter uma grande gama de nomes sendo desenvolvidos para que a gente faça os processos de seleção técnica. Então aí a gente vai entender, nome precisa ter uma boa pronúncia para pessoas de tal perfil, então vamos falar esses nomes todos em voz alta. Precisa ser fácil de escrever, vamos ver nomes que sejam esteticamente relevantes e que tenham uma simplicidade na hora da escrita, que a escrita seja muito similar à fala, por exemplo. Isso a gente resolve na própria dinâmica. Indo para uma parte mais técnica, o SEO, vamos pesquisar se esse nome tem muita busca, se ele traz muitos resultados, vamos trazer todas essas questões, vamos pesquisar o arroba do Instagram, vamos fazer uma pesquisa junto ao INPI para ver se esse nome é registrável ou não. Todas essas questões são validadas para que a gente chegue numa listagem final, onde a gente tem ali tantos nomes passarem dentro de todos esses critérios técnicos, né? Tantos nomes que passarem desse critério técnico, aí a gente apresenta para o cliente. Pronto, temos aqui está a nossa lista de nomes que nós recomendamos para sua marca. E aí você escolhe o nome que faz mais sentido para você. Então percebe, não é um processo criativo, mas não é um processo de insights criativos. Não, pelo contrário, é um processo de estresse criativo, onde a gente cria muito para chegar em 2, 3 bons resultados. Essa é a grande questão. E eu sempre falo isso para os meus clientes. Pensa o seguinte, cara, a gente vai criar 1000 nomes.
é estatisticamente muito improvável, não vou chamar de impossível, mas estatisticamente é muito improvável que eu não tenha 5 bons. É muito improvável que eu não tenha 5 bons dentro desses 1000 nomes, dessas 1000 alternativas que foram criadas. E é esse o objetivo, é não depender de um grande insight. Esse é o meu grande ponto, é o que eu mais gosto nessa metodologia, é não depender de um grande insight, porque, me desculpem dizer, eu não sou a mente mais criativa do mundo, só que mais importante que isso, não é todo dia que eu estou criativo. Mesmo que tenha os meus picos de criatividade, não é todo dia que eu estou criativo. E o processo me protege disso. Ele evita que eu precise estar criativo no dia da dinâmica para que eu faça um bom trabalho. Então é basicamente isso. E para fechar o vídeo, contrato uma consultoria, contrato uma agência para fazer o meu nome ou faço eu mesmo? Eu acho que toda decisão tem pontos positivos e pontos negativos. Toda decisão tem pontos negativos e pontos positivos. Aqui eu vou elencar 2 de cada. Ponto positivo de você contratar uma consultoria, e aí eu vou colocar como exemplo a nossa. Nós temos um processo onde nós já temos uma garantia de que nós conseguiremos gerar alguns bons nomes para você no final do processo todo. Isso é uma coisa muito relevante. Você vai passar por um processo estressante, cansativo, você vai participar das dinâmicas e tudo mais, mas no final você tem a garantia que vai chegar num nome que seja registrável lá no INPI, que não vai te gerar problemas jurídicos e que comunica o que você quer. Perfeito? Outro ponto positivo de fazer com a agência, celeridade no processo. Como você não depende de insight, eu não vou nem chamar de celeridade, na verdade, eu vou chamar de previsibilidade. A gente consegue, por conta do nosso processo, definir quando o projeto começa e quando o projeto vai terminar. Então você sabe exatamente quando vai acabar o projeto de naming e que quando chegar aquela data você vai ter o nome da sua empresa pronto para você fazer sua identidade visual e começar a trabalhar essa marca. Esse é um grande ponto. Quais são os malefícios, que são ao mesmo tempo os benefícios de você fazer sozinho? É mais barato fazer sozinho, isso não dá para negar, é muito mais barato e você certamente vai ter ali um nome que você gosta. Você certamente vai ter um nome que você gosta, afinal foi você que criou, então você vai criar de acordo com o seu repertório, então somente ele, e você vai acabar criando alguma coisa que você goste. Só que sem um processo, a chance de você ficar alguns meses indo e voltando do INPI com esse nome é muito grande. A gente já pegou N clientes que isso aconteceu. O cliente desistiu de tentar criar um nome ele mesmo, porque toda vez que ele chegava num bom nome, esse nome já estava registrado no INPI por outra marca. E isso é bastante comum e problemático. Se você decidir avançar com esse nome assim mesmo, pode se tornar um grande problema. E o outro ponto é o fato de você não ter esse acompanhamento profissional. Então assim, é bom. Você pode fazer sozinho? Pode, claro que pode. Nada te impede de fazer sozinho e até, eu diria que até são razoáveis as chances de você chegar numa boa alternativa. Mas a minha recomendação, se você tem um prazo e se você tem verba para isso, é contratar alguém especializado que possa te ajudar nesse processo para garantir que você conseguirá lançar a sua marca dentro de um tempo hábil que seja interessante para você. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Achou esse vídeo interessante? Faz o seguinte então, primeira coisa, clica aqui embaixo no curtir, comenta aqui embaixo o que você achou do processo criativo, dos pontos que eu trouxe aqui, comenta pra gente, fala pra gente o que você achou, se inscreve no canal, ativa as notificações e se você gostou do conteúdo do canal de maneira geral, se você gosta do conteúdo aqui do canal, segue a gente também no Instagram e no TikTok, lá tem conteúdo quase todo dia, boa parte dos dias tem conteúdo novo para você ali ter outras visões também. Conteúdo do Instagram tem um conteúdo bem específico lá que a gente solta por ali, beleza? Para você um grande abraço, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau, tchau!